Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma gravação da nossa série Aleitamento Materno. Eu sou a doutora Rafaela Cecílio Sayum, mastologista e ginecologista, membro da Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional de São Paulo. E hoje eu estou aqui com a doutora Tatiane Cunha, que vamos discutir sobre um tema escolhido mundialmente neste ano do Agosto Dourado, que é apoie a amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. Tati, a doutora Tatiane, ela passou recentemente por uma experiência e ela vai contar um pouco desses desafios entre a amamentação e o trabalho. Com você, Tati. Bom, obrigada, né, pelo convite da sociedade. Então, eu sou mastologista também, membro da comissão do aleitamento, e eu gosto muito de fazer parte desse outro lado como mãe que amamenta ainda, né? Minha filha tem 1 ano e eu ainda continuo amamentando meu bezerrinho, igual eu gosto de falar. É um desafio, viu, Rafa? É um desafio gigante. Eu voltei a trabalhar com 21 dias de pós-parto. E eu tinha muito isso, assim, que eu queria continuar amamentando e queria que ela continuasse no aleitamento materno exclusivo, mesmo que não fosse no peito. Então, era um trâmite enorme para tirar leite, estocar leite, manter, né, o estímulo de sucção, mesmo quando você não está lá, quando ela não está Então, conta para a amamentando. gente aí um pouco dessas suas estratégias, como que você fez para equilibrar essa demanda com o trabalho e a amamentação, como que você fazia para retirar o leite, você conseguiu manter ela exclusivamente na Tá bom. amamentação, como é que foi? Eu levava minha bombinha para lá e para cá. Então eu tinha, né, uma geladeirinha que eu colocava gelo, né, para ficar bem geladinha, e colocava os potinhos e a bombinha. E eu ia com a bombinha para lá e para cá. Era difícil eu saber um horário para fazer isso, porque às vezes eu estava numa cirurgia, eu não podia sair na cirurgia. E no intervalo entre uma cirurgia e outra, eu falava, quando todo mundo falava, vamos comer alguma coisa, enquanto espera, limpa a sala, não sei o que, eu ia tirar leite. Não tem lugar para tirar leite no hospital, tá? A não ser que você esteja numa maternidade, mas nos hospitais que eu ia não tinha. Então aí eu ia lá com a minha malinha, tinha uma hora que até as pessoas já sabiam, né, que eu ia lá tirar leite. E eu tirava às vezes no vestiário, às vezes eu tirava leite no vestiário dos acompanhantes, que era pouco utilizado, aí eles trancavam, os enfermeiros ajudavam bastante, as enfermeiras já, sabe, trancavam lá e eu tirava no vestiário dos acompanhantes. Teve um dia que não tinha tomada no lugar e a minha bombinha era, né, com fio, precisava de tomada e estava sem bateria. Então era um trâmite. Já esqueci minha bombinha de leite no hospital, tirei lá o, o leite, deixei armazenado, tudo geladinho, tá? Esqueci no hospital, sabe? Então é complicado, assim. E eu ficava imaginando, Rafaela, porque assim, eu sou ginecologista, minhas cirurgias eram ginecológicas, então era tranquilo, assim, para eu chegar para todo mundo e falar, vou tirar leite, né? Porque a gente estava no meio lá de um monte de obstetra, ginecologista e tal. Mas eu fico imaginando para as mulheres de ambientes corporativos, principalmente de ambientes mais masculinos, assim, sabe? O quanto deve ser difícil para elas chegar e falar, olha, agora eu vou lá tirar leite, né? Uma coisa assim, não sei, eu fico imaginando que não deva ser, existe ainda um tabu, né, sobre a amamentação e sobre isso, principalmente no ambiente corporativo. E você ficava quanto tempo longe, assim, longo, fora de casa, às vezes? Depende do dia. Já teve dia de eu ficar o dia inteiro. Então, assim, ainda quando ela estava na amamentação, né, sem introdução alimentar, de eu sair, assim, amamentar de manhã, sair de casa e voltar umas 8 horas da noite. E aí, assim, a mama ficava muito cheia. Eu já tive desidratação por conta disso, porque eu estava, por exemplo, numa cirurgia longa e a mama enchendo, enchendo.
e você não está bebendo água, né? Porque você está na cirurgia, e já tive desidratação por causa disso, de ter que sair prestes a desmaiar mesmo por desidratação, e tirar leite, porque doía pra caramba, né? A mama, quando ela fica muito cheia, dói muito. Depende do dia. Eu tentava sempre, pelo menos assim, ter um momento para eu poder chegar em casa para conseguir pelo menos fazer ela mamar, e era muito angustiante quando eu chegava e falava, ela acabou de mamar. Eu falava, putz, então ela não vai mamar o peito, eu vou ter que tirar na bombinha, que tirar na bombinha é bem pior, né, do que com ela mamando. Então eu me virava muito assim, sabe? Confesso, eu falar que era muito pesado, não era uma coisa leve para mim, sabe? E Fazer esse leite que uma você nutrição. deixava para ela no dia a dia, você colocava onde? Em copinho ou na mamadeira? Isso não prejudicou essa, por A conta da diferença do amamentação. bico, Então, da amamentação? Você não a ficou com minha medo? vontade era colocar no copinho, mas aí você tem que convencer a pessoa que vai ficar com ela a dar no copinho. Não é fácil dar no copinho, as pessoas têm muito medo de engasgo. O que aparecia, ela mamava. Na mamadeira ela mamava e no peito ela continuou mamando assim super bem. O que aconteceu é que eu não consegui manter o exclusivo porque eu comecei a ter muita mastite, porque eu tinha que tirar muito leite com a bombinha. Que a gente sabe hoje que é um dos fatores de risco, né, para mastite, é tirar leite com bombinha. E aí, como eu tinha que tirar muito, às vezes mais de uma vez por dia, eu comecei a ter muita mastite. Então, eu comecei a diminuir um pouco para, assim, não ter uma produção tão elevada quando eu estivesse fora de casa, para não precisar ficar tirando o tempo inteiro com a bombinha. Então, com 4 meses, eu passei a associar a fórmula. Então, eu conseguia tirar realmente quando eu estivesse bem cheia, não mais com o intuito também de armazenar o leite para ela. Aí, eu nunca mais tive mastite depois que eu diminui o uso da bombinha. Entendi. E como que você armazenava esse leite? Qual que são os métodos melhores para a gente manter essa qualidade do leite? Você deixava leite congelado, era leite fresco? Porque a gente sabe que o leite fresco é o melhor que mantém as Propriedades, vitaminas, né? né, as propriedades do leite. Então, como que você Sim. fazia? Aí eu também, né? Era um trâmite. Então, por exemplo, quando eu tinha o leite fresco, ou eu colocava na geladeira, né? Que a gente pode colocar na geladeira por 48 Fica horas, 24 horas a 48 no máximo. né? 24 a 48 horas. Então eu falava: olha, esse leite está fresco, não congela, usa esse. E aí, para tentar usar o fresco e o congelado, usa depois. Então eu ia vendo mais ou menos. Ah, amanhã eu acho que ela vai precisar mamar 3 vezes. Então, eu vou deixar esses leites aqui na geladeira para ela já usar amanhã e só pega um congelado para tentar manter a propriedade. E aí é importante que, quando for descongelar o leite, não pode descongelar no micro-ondas, né? A gente tem que descongelar em banho-maria o leite e já usar direto. E você não pode recongelar leite descongelado. E também, assim, descongelou o leite, tem que usar. Você não pode descongelar o leite, não usou, colocar na geladeira. Então, leite descongelado tem que ser utilizado na hora que você descongelou. E tem que tomar muito cuidado com o armazenamento. Então, usar sempre, eu gostava de usar os potinhos de vidro, porque eles são fáceis de limpar. Então, usava o potinho de vidro para congelar. E também tem que tomar muito cuidado com a limpeza da bombinha, né? Você não pode usar a bombinha e deixar lá e depois o reutilizar sem fazer a limpeza. Então eu acabava até fervendo, assim, limpava com água quente e depois fervia para realmente ter, né, certeza que estava tudo bem. E é isso. E me virava. E existe alguma diferença de bombas de leite? Você pesquisou? Existia alguma? Tem bomba de leite elétrica, tem as manuais, tem alguma Sim. que é melhor do que a outra? Qual foi Eu seu acho que critério é aí de escolha? muito adaptação, né, da mulher. Eu tinha a manual e eu tinha a elétrica. Na verdade, a elétrica era da minha irmã. A bomba manual eu acabava usando assim, quando eu estava tirando leite de uma mama, a outra acaba também
né, vazando um pouquinho, às vezes até durante a amamentação. Então, eu usava a manual para fazer a coleta desse leite que estava saindo do outro lado. Eu não me adaptei muito à bomba manual, eu usava a bomba elétrica. Eu sei que hoje existem umas bombas que são muito mais fáceis, eu acho, principalmente para gente que às vezes entra em cirurgia e tal, que você coloca ela dentro do sutiã, elas são sem fio e você fica com as mãos livres. Porque para mim o que era muito difícil também é assim, você já tem pouco tempo livre, né? O bebê já demanda demais, aí você tem o trabalho, e aí você pegar e ficar 40 minutos, meia hora do leite segurando, porque ele não fica, pelo menos no meu caso, eu não conseguia deixar sozinho lá, então você fica sem, assim, sem fazer nada durante aquele tempo, porque você fica com as mãos ocupadas. Então, hoje, eu acho que tem essa outra bombinha, que tem um valor, um custo bem elevado, né? Essa outra bombinha, mas você consegue colocar ela dentro do sutiã e ela não tem fio, então você pode, por exemplo, trabalhar, atender no consultório, né? No nosso caso, entrar numa cirurgia, a bombinha fica lá bombeando e fazendo essa retirada de leite. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho da concha, né? Então, ele tem que ser adequado para o tamanho. Então, é muito comum isso de uma mulher querer emprestar bomba de leite para outra, ou até alugar, mas sempre tem que tomar cuidado com o tamanho da concha, que tem que ser ideal, para diminuir o trauma e diminuir risco de mastite pela bombinha. E esse intermeio, esse desafio, né, entre a amamentação e o trabalho, te gerou algum estresse? Você notou se teve diminuição da produção do leite? Você tomou algumas medidas de estratégia para esse estresse diminuir? Como é que é? Porque também deixar o bebê em casa e trabalhar, a mãe já se sente insegura, né? Gera todo aquele estresse que, claro, que vai impactar na produção de leite. Você notou isso? Gerou muito estresse, muito. Eu tenho, assim, recordações de, por exemplo, chegar em casa correndo, às vezes nem estacionar o carro direito na garagem do prédio e ficar, sabe, para dar tempo de eu chegar em casa antes dela mamar um leite que estava lá armazenado. Primeiro, porque significava que aí eu ia ter que tirar o meu de novo, e segundo, porque era um leite a menos armazenado. Então, né? Então, para mim, foi um momento muito estressante. Tanto que, assim, a gente é autônoma, né? A maioria dos médicos são autônomos. Hoje, numa segunda gestação, eu me programaria para conseguir ficar mais tempo em casa, né? Para falar mais não, assim. Tipo, não, olha, não vou estar em casa, preciso ficar mais tempo em casa. Existiam dias que eu percebia que a produção diminuía. Então, aí, no outro dia, eu tentava estimular mais, principalmente com a sucção do neném, né, do que com a bomba. Então, existia, assim, dias que algumas coisas faziam eu perceber que minha produção diminuía. Ou quando você está muito tempo fora de casa, trabalhando muito e não bebe muita água, então a ausência de líquido, tanto que eu tentava andar sempre com uma garrafinha de água, o estresse em si e a falta de estímulo. E aí, uma coisa importante, né, que as pessoas precisam saber é que tem jeito, você pode estimular para aumentar a produção de novo. Então, quando eu percebia um dia ou outro que o peito não estava enchendo e tal, eu aumentava o estímulo e aí voltava ao normal. É difícil, bem difícil, né? Mas não é impossível, né? Hoje nós temos essas empresas aí amigas da amamentação e que tem sempre também, a gente tem que ter a consultora da amamentação para aquelas mães que têm dificuldade, né? E nas leis também falam que a licença maternidade é 120 dias, mas quando retorna a mãe para o trabalho, ela tem que ter pelo menos meia hora, 2 vezes ao dia, de descanso para amamentar, né? E o ideal seria uma sala de amamentação, onde tem um berçário, uma cozinha dietética e instalação sanitária. Isso está na lei, para quem é de CLT, não sei se você sabia disso. Sim, eu fico imaginando só como que fica o trâmite para você conseguir amamentar no trabalho, dependendo de onde você trabalha, né? Então, exato, né? Uma Porque coisa se é não a lei, tivesse outra a coisa... sala de amamentação, né? Se for nesse ambiente corporativo, onde tem
muitos homens, né? Então, fica Então, bem e fora que difícil. assim, eu fico imaginando, Rafaela, aí você vai fazer o quê? Você vai levar o seu filho para o trabalho, né? Vai ficar lá, como é que vai ser isso daí? Então, eu acho que para algumas mulheres deve funcionar, né? Algumas mulheres que trabalham super perto da onde a criança está, ou que tem a possibilidade de levar a criança para onde elas trabalham, mas eu acho uma realidade um pouco distante. Eu acho que o mais importante é esse tempo de meia hora, 2 vezes por dia, para pelo menos elas conseguirem esvaziar as mamas num ambiente tranquilo, para não ser no vestiário, né? Igual às vezes acontecia comigo, quando você num banheiro. Então, eu acho que é importante ter pelo menos uma sala, né, para elas conseguirem fazer essa retirada de leite, esse bombeamento, e uma forma de armazenar também. Eu acho que seria Exato, né? o Porque tem mais que armazenar viável. idealmente, para não perder esse leite aí, as propriedades, Sim. né? E olha, eu nunca entendi tanto o chorar sobre o leite derramado, igual essa expressão, aí eu entendi o que que é, porque assim, você tá lá, não sei o que, quando às vezes já aconteceu comigo, derrubo, pode falar, não acredito que eu derrubei, eu falei assim, eu choro sobre o leite derramado, sabe? Porque é tão difícil. Algumas mulheres têm uma produção muito boa, né, e conseguem tirar mais de 1 litro por dia, algumas não. Eu, no caso, não conseguia. Parece que a minha mama produzia exatamente o que ela precisava, então eu não conseguia estocar. Então, quando caía um pouquinho assim, era doído. E existe algum horário ideal melhor para você bombear esse leite? Ou qualquer hora é hora? Eu acho que o ideal é quando seria o horário da mamada, né? Então, agora era a hora do neném mamar, você vai sentir a mama ficar cheia, porque é um mecanismo muito, assim, muito natural e muito sensacional, né? É a hora do neném mamar, a mama enche, então aí o ideal é nesse momento você ir lá e fazer a retirada do leite, até para que o horário, né, continue mais ou menos o mesmo. Então, você acaba estimulando teoricamente, a gente sabe que o estímulo não é igual, mas estimulando, né, fazendo o estímulo da sucção na hora que o bebê teria que mamar, para você conseguir manter a produção adequada. É muito complexo toda essa logística, né? E assim, Total. a gente precisa mesmo educar a população, educar o pessoal da empresa também, acolher essa mãe, porque assim, a gente sabe super da amamentação, como é importante esse aleitamento Uhum. exclusivo, né? E assim, pela OMS, eles recomendam não exclusivamente, mas até 2 anos. Mas a realidade é totalmente diferente, é outra realidade, né? É difícil você Total. até 2 anos manter uma amamentação, mesmo que não seja exclusiva, porque ainda não tem esse suporte, não tem, eu acredito que não tem educação, né, da Não. população em Tem um pouco geral. de bullying também, sabe, Rafaela? Eu não tive tanto, exatamente por estar no meio de obstetras, ginecologistas, mas é muito comum a gente ouvir coisa, não, não liga, ela tá amamentando, por isso ela tá meio assim, meio, sabe? Ou até a gente fala, ai, credo, que nojo, criança mamar até 2 anos, acho super nojento. Ai, que nojo, tá tirando leite. Ou ai, que nojo, olha, a blusa tá manchada. Então, tem esse tipo de bullying, de preconceito até, uma coisa que a gente é um leite, entendeu? É um alimento para uma E criança, é isso só acaba isso. impactando psicologicamente, né? Sim, Inconscientemente acaba impactando na mulher, porque ela até fala, ai meu Deus, acho que está passando, né? Melhor eu é, deixar de amamentar, e acaba que prejudica mesmo essa relação mãe-bebê, a saúde, né? Eu acho que realmente a gente tem que fazer estratégias, adotar medidas educativas para melhorar isso para o futuro. sim, e eu acho que o apoio também, né, principalmente nos consultórios, o apoio à nossa paciente que opta por amamentar, né, e para ela também conhecer as leis e tudo, e sempre, assim, afirmando o quanto isso é benéfico para o filho dela, para que ela não fique também tomada por isso, de, então acho melhor eu parar, então tirando uma com a minha cara, porque às vezes, várias vezes eu ficava lá com as rodelinhas aqui na blusa do leite,
principalmente depois de cirurgia longa, mesmo usando o absorvente e tal, gente, é tanta coisa que ultrapassa, sabe? E, e é uma coisa tão natural, pelo amor de Deus, mas tem muito bullying, e principalmente em ambiente muito assim, esse meio corporativo, não médico, eu acredito que seja bem difícil. E o que você sentia quando sua mama estava muito engurgitada, com acúmulo de leite, porque ficava horas sem ordenhar? Me fala um pouco desses riscos e sintomas. Eu sentia a mama bem quente, então você sente, né, ela quente. Me dava um pouco de mal-estar, que eu acredito que seja, né, a mama engurgita do nada, e aí ela usa água, né, usa a água do nosso corpo, então se você não toma bastante água, você acaba tendo mal-estar por desidratação. Sentia dor, para mim era muito dolorido, era uma coisa de eu querer chegar em casa logo, e eu falava, quando ela não tinha mamado, eu falava, ai, pelo amor de Deus, põe. E você vai sentindo a mama esvaziando, vai dando um alívio, assim, gente, uma delícia, sabe? A mama acabava também, né, ejetando leite sozinha, Uhum. e às vezes eu sentia um empedramento, né? E aí eu fazia as massagens, então enquanto ela estava mamando, eu acabava fazendo um pouco de massagem também para ajudar no empedramento, quando eu formava, né, algumas nodulações. E já teve vez ou outra que eu precisei fazer compressa gelada em alguma área. E aí o que é importante é que, óbvio, isso sempre tem que ser com orientação, mas às vezes tinha uma área só que eu percebia que estava mais engurgitada, dolorida, e que mesmo com massagem não soltava, então eu pegava um pedacinho, um pouquinho de compressa gelada e colocava só naquela região para ajudar naquela região, não na mama inteira, porque a gente sabe que pode prejudicar a amamentação. Então, e veja que você que é médica mastologista, entende do assunto, né? Por isso que é Uhum. importante, tanto no pré-natal e no pós-parto, ter as pessoas especializadas mesmo para orientação dessa amamentação e do que pode acontecer durante essas complicações aí, né? Sim, e eu acho que são duas fases da amamentação, né? Essa que você consegue estar em casa o tempo inteiro e quando volta a trabalhar, porque quando você volta a trabalhar, você vai ter que reaprender diversas coisas. Aí parece que assim, quando já está estabelecido o negócio, está tudo em paz, aí você volta a trabalhar. Você fala, caramba, e agora eu vou ter que me adequar à bombinha, ver qual que vai ser melhor para mim, me adequar aos horários, ver se tem lugar para eu tirar leite, se não tem. É, ainda a gente que tem uma rotina que não é uma rotina, né? Então, cada dia eu estava num lugar diferente, então eu tinha que todo dia já pensava, então eu vou levar a bombinha, eu vou tentar tirar o leite entre essa cirurgia e essa. Então, é um trâmite, assim, que a gente tem que ter bastante vontade e principalmente bastante apoio, sabe? Eu gostava porque quando eu chegava em casa, meu marido via minhas garrafinhas, né? Meus vidrinhos de leite, ele falava, eba, leite, não sei o que, ai, que bom que você conseguiu tirar. E você se acha, você ai, olha só, viu que legal. Então, esse apoio moral Isso é muito importante, é esse apoio importante. do parceiro, né? E quem Hum, está do lado, esse apoio é super importante mesmo, para não desanimar a mãe, né? Porque ela já tem o e às estresse, o vezes ele chegava cansaço e do falava, trabalho, chega em sabe? casa cansada, já É, frustrada, porque vem a frustração, né? De não estar podendo sim, ficar o dia inteiro com o filho, tem a podendo se culpa, dedicar. né? Tem a culpa, exatamente. Então, esse apoio, tanto do profissional como das pessoas leigas ao redor, é muito importante para tentar, pelo menos, levar a amamentação mais longa, né? Mais do que 6 meses, que é o ideal aí. O ideal, né? A gente sabe que 6 meses é muito importante, e assim, né? 1 ano, 2 anos, melhor que 1 ano, melhor do que 6 meses, melhor do que nada. Então, existiu um momento que eu tava assim, eu falei, gente, tá muito pesado para eu conseguir fazer tudo isso. Então, era tirar leite, amamentar, trabalhar, não dormir, né? Porque neném pequeno não dorme. Tava muito pesado para mim, 4 mastites, eu acabei tendo 4 mastites, por isso que eu parei de bombear tanto. E aí chegou um momento que eu falei assim,
Ou eu vou chegar no 6º mês exclusivo e depois eu não vou querer nunca mais ouvir falar de amamentação, ou eu vou ter que entrar com aleitamento misto, aceitar isso, que para mim foi uma decisão muito difícil, e talvez dessa maneira conseguir levar a amamentação por mais tempo. Eu pensei, eu acho que o benefício de eu amamentar, não para fazer um aleitamento misto por 2 anos é maior do que um aleitamento exclusivo por 6 meses, que eram as opções que eu tinha. E aí ficou mais leve, sabe, Rafaela? Porque eu acho que a gente às vezes romantiza um pouco a amamentação e as mulheres acabam se sentindo até um pouco culpadas, porque não é o tempo inteiro que a gente gosta de amamentar. Às vezes, o que é poder dividir com alguém, sabe? Por que o marido não pode ter leite, sabe? Pô, só eu. Então, A por mais que amamentação seja... é o exercício da paciência, eu falo. Sim, Porque, entendeu? Então, assim, tem mulheres que, assim, rapidinho esvazia, porque tem uma produção muito aumentada, é uma facilidade, o bebê suga numa facilidade, rapidinho esvazia, em 10 minutos já amamentou, né? E para outras é mais difícil mesmo, né? Porque tem o fator de estresse, às vezes tem cirurgia na mama, enfim, E às são vezes, outros assim, fatores. Rafaela, às vezes você tá cansada, às vezes você fala, putz, eu queria tanto tirar um cochilinho aqui, e aí com a criança mamando não dá. Então, realmente, eu acho que nós temos que mostrar para as nossas pacientes que a amamentação ela é algo natural do nosso corpo e tudo, mas a gente precisa, de vez em quando, racionalizar, porque não é o tempo inteiro que você vai estar afim. Entendeu? Não é o tempo inteiro que você vai, ai, que legal, olha, é a 3ª vez de madrugada que o bebê acorda. Não, você não queria acordar para amamentar. Então, é racionalizar no intuito de isso faz bem para o meu bebê, o melhor alimento que ele poderia ter, eu vou diminuir o risco dele ter diversas doenças no futuro e diversas doenças agora, né, que é o mais importante, diminui o risco de obesidade, de diabetes, de alergias, diminui o risco de infecções. Então, às vezes, a gente tem que partir para esse lado racional, porque se quiser ir só para o lado da emoção e de não sei o que, a gente desiste fácil. Desiste fácil mesmo. E você notava, assim, quando sua mama estava muito engurgitada e o bebê ia a primeira vez sugar, se ele tinha dificuldade para o bebê, porque a mama estava muito engurgitada, se a pega já de início era fácil, ou você tinha que ir esvaziando, ajudando até eu ficar uma fazia o ideal. milkshake, né? Então, sempre quando estava muito engurgitada, então eu fazia, né, para lá, para cá, para dar uma soltada, e depois eu fazia um pouco aqui para tentar fazer um pouquinho melhor a pega, porque se a mama tá muito cheia, o bebê não consegue, é igual ele tentar pegar uma bexiga. Então, às vezes eu precisava esvaziar um pouquinho, né? Eu começava assim com a mão até fazer uma forminha mesmo, né? Uma forminha na areola, e aí ela pegava mais fácil. Isso me ajudava bastante. Bem interessante você ter falado que isso ajudava bastante. Às vezes eu também é estava no elevador importante chegando e falar já que estava assim, lá. você teve mastite, 4 mastites, né? É Em 4 difícil meses. continuar a amamentação, sim, mas não é impossível. Então, acho que Não. sim, né? Porque a mulher, a mãe, quando tem, às vezes, a primeira mastite, logo já quer desistir, aí já vem os familiares ao redor, ai, larga, já dá o complemento, para de amamentar, para que esse sofrimento? Né? E não é assim, a gente tem que ter persistência, porque a gente tem que pensar nos benefícios do leite materno para o bebê. Né? Sim. Eu acho Não, que eu isso. ouvia muito isso, mas o leite, quando tá com mastite, não tá condenado? Eu ouvi isso, leite condenado. Achei interessante essa expressão. Eu falei, não, mas tomando esse monte de antibiótico, o leite vai ficar bom? Vai, não tem problema nenhum para o bebê. E eu fico imaginando assim, que eu, Rafaela, sou obstetra e mastologista, e eu ouvia isso. Agora, imagina para uma mãe que ela às vezes só passou no médico, o médico falou: pode continuar amamentando? Pode. E o antibiótico não tem problema? Não. E aí ela vai ficar ouvindo outras pessoas falando isso com uma, assim, uma noção. Pessimismo, assim, né? Então, é importante também que a mulher, quando ela
seja orientada que ela pode continuar amamentando durante uma mastite, durante um ela, realmente, né? A gente sensibiliza, ó, pode mesmo, não tem problema, tá? E pode, é Exatamente. melhor que continue até melhor, porque, né, ajuda no esvaziamento da mama, que a gente sabe que o engurgitamento é ruim para mastite. Então, assim, se a mama está engurgitada, aí você não quer amamentar, você vai ter que tirar leite com a bomba, que é aí um fator de risco mais para mastite. Então, Exato. eu ficava muito mais aliviada quando eu estava com mastite, quando ela mamava, do que quando eu precisava tirar. Muito mais, muito mais. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu fico muito honrada em dar esses depoimentos de como é estar do outro lado. E acho que assim, isso que você falou é um exercício de persistência, de paciência. É muito gostoso, mas às vezes não é, às vezes a gente não quer, né? Tá lá naquela hora aumentando, mas eu espero muito que esses vídeos ajudem algumas mulheres, né, a melhorar a amamentação delas, melhorar a volta ao trabalho e principalmente saber que é difícil para todo mundo, que é um longo caminho, mas que a gente está trilhando esse caminho. Gostaria de agradecer a sua presença e a contribuição dos ensinamentos aí, que eu acho que realmente, eu acho que esses vídeos são importantes para a gente educar mesmo a Uhum. população, porque sabe-se pouco e ainda tem muito tabu aí. Ah, melhor deixar de amamentar, amamentou, tá bom, 2, 3 meses, né? E a gente Uhum. sabe que quanto mais é melhor na amamentação em relação à saúde do bebê. Sim. E eu Então, queria só deixar um outro lado, assim, Rafaela, que de até uma paciente que falou assim, que às vezes o agosto dourado é difícil, porque tem mães que não conseguem amamentar, e que aí fica aquele negócio, né? Ai, o nosso intuito não é deixar ninguém se sentindo culpada porque não amamentou, porque a escolha de cada pessoa, acho que o intuito é, principalmente, munir as pessoas, né, as mulheres, de informações referentes aos benefícios, e aí elas vão escolher o que elas querem ou não, e também ajudar a diminuir a dificuldade disso, né? Porque óbvio que cada pessoa escolhe o que é melhor para ela e tal, mas eu acho que é importante ela ter informações sobre os benefícios da amamentação e informações sobre como ela pode deixar a amamentação mais leve e mais fácil. O intuito do Agosto Dourado não é fazer ninguém se sentir menos mãe porque não amamentou, porque não conseguiu, porque não teve, às vezes, apoio, nada disso. E sim, ajudar as mulheres a entenderem melhor a amamentação e a conseguirem amamentar na medida do possível de cada realidade. é trazer informações que a amamentação ela tem benefícios e tem desafios de dificuldades Sim. também, né? Não Uhum. é para todo mundo aquela maravilha, que Eu existe acho que é para a minoria, dificuldade. na É verdade, da minoria, né? exatamente. Existem esses desafios e aí cabe cada um fazer a sua escolha. E É. nem por isso vai ser menos mãe ou mais mãe, né? Não pode sentir Uhum. essa culpa. E os filhos vão crescer do mesmo jeito, né? Sim, Mas a importância aí da amamentação existe. sim, o nosso intuito é porque sabedoria é poder, né? E aí, às vezes, com o conhecimento que a gente está tentando passar, né? Agora, muito mais do que antigamente, talvez as mulheres falem, olha, é possível amamentar mesmo quando volta ao trabalho. Aí, ó, eu tenho essa lei que eu não sabia, eu vou ver a bombinha e tal. Então, esse é o nosso intuito aqui. Então é isso, encerramos hoje mais essa Obrigada. gravação. Agradecer de novo a Tatiane e também a Sociedade Brasileira de Mastro por me convidar para a gravação, essa série. Até logo. Obrigada, Rafaela. Obrigada, sociedade. Obrigada.